Professora Ana Paula, agradeço muitíssimo, foi muito bom. E apresento agora, então, a professora Renata Rocco. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades Estética e História da Arte da USP. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado no MAC USP no âmbito do projeto temático FAPESP, Coletar, Identificar, Processar, Difundir o ciclo curatorial e a produção de conhecimento. Ela foi contemplada com bolsa à parte e, com isso, ministrou disciplinas de graduação no MAC USP em 2020 e 2021, e os seus trabalhos dialogam com as áreas de artes visuais, museologia e história contemporânea, com destaque para os artistas italianos. Obrigada. Obrigada, professora, pela apresentação. Bom dia a todos. Então, eu agradeço ao público, aos participantes, aos organizadores desse evento. Agradeço ao convite e agradeço aos professores Tadeu Chiarelli e professora Ana Paula Simeoni, que eu admiro imensamente. Estavam na minha banca de doutorado, então muitas coisas que eu vou citar aqui advêm das pesquisas deles. Então, eu falo em nome da equipe de curadoras e docentes do MAC USP, que elegeu 2 exposições sediadas no museu para abordar o assunto tratado na mesa hoje. Projetos para um cotidiano moderno no Brasil e Art Deco brasileiro, doação Fulvia Adolfo Lerner. Eu participei, estou participando ainda da curadoria dessas exposições e vou dividir aqui hoje algumas reflexões com vocês. Vou seguindo minhas anotações para não me perder no tempo. Então, para começar, a exposição Projetos para um Cotidiano Moderno no Brasil, ela ocorreu, então, entre agosto do ano passado e julho desse ano, ela fechou há pouco tempo, e ela estava prevista para ocorrer somente até 2020. Né? Isso por conta da pandemia, que fez com que ela se inaugurasse mais tardiamente. Então, tivemos o privilégio de ter a exposição esse ano ainda, né, que é um ano em que a gente vem discutindo, como aqui o caso da nossa mesa, os legados da Semana de Arte Moderna de 22 e as variadas expressões do moderno entre nós. Então, a gente vem acompanhando aí uma enxurrada de publicações, exposições, lives, aulas, cursos e palestras sobre o assunto, e a gente achou que essa exposição no MAC foi uma contribuição bem importante, né? Porque ela permitiu reflexões sobre modernidade a partir do acervo do museu, com peças em vários suportes que não estão no guarda-chuva das chamadas belas artes. E a outra exposição que eu vou comentar também, ela é fruto da doação de Fulvia e Adolfo Lerner, que vai ocorrer imediatamente, né, em sequência ao fechamento de Projetos para um Cotidiano Moderno. Ela inaugura agora, dia 17 de setembro, então já deixo aqui o convite a todos para irem ao MAC e ver essa exposição, lá no 4º andar. Não vou conseguir falar de tudo, são vários assuntos aqui, então eu vou trazer só alguns tópicos que eu acho que são importantes para a gente discutir aqui e com os quais eu também me envolvi mais durante a pesquisa, já que a gente trabalhou num grupo grande de pesquisadores sob a orientação e a supervisão da professora Ana Gonçalves Magalhães. Então, aqui eu trouxe uma vista da exposição Projetos para um Cotidiano Moderno. Como eu falei, vocês veem aqui essa curadoria com vários pesquisadores. A gente era parte de um grupo de pesquisa, CNPq, chamado Narrativas da Arte do Século XX, e desde 2018 a gente começou a se organizar para realizar essa exposição a partir das pesquisas dentro do próprio grupo, sobretudo as da professora Ana Gonçalves Magalhães, com o acervo de artes aplicadas do museu, e da professora Patrícia Freitas, com a questão do muralismo em São Paulo. Então, elas coordenavam e supervisionavam as atividades do grupo, que queria refletir e dar visibilidade aos projetos presentes no acervo do museu, feito por artistas modernos como Di Cavalcanti, Mário Zanini, Flávio de Carvalho, Penac, Gomide, entre vários outros. Então, são projetos de ilustração para capas de revista, cartazes, cenários e figurinos para peças de teatro,
estudo para azulejo, murais decorativos para espaços públicos e privados. Então, a gente acabou dividindo a amostra, né, a partir desse conjunto extenso, em 3 núcleos: artes decorativas, artes do espetáculo e artes gráficas. Então, a gente tinha tanto uma dimensão privada, né, no caso dos murais, por exemplo, feitos para residências, quanto pública. A gente pode pensar em outros murais, né, que estão aí nas ruas para a gente ver, e mesmo com as artes gráficas, né, com a circulação dessas imagens em periódicos. Então, aqui eu trouxe um dos projetos para murais, entre os vários que a gente tinha lá na exposição. Esse aqui eu achava especialmente interessante, porque, de um lado, a gente tinha aqui a vitrine, à direita, ali, né, com 2 projetos, que eu não sei se vai dar para ver aí, depois eu posso tentar ampliar, mas a gente conseguia ver o reticulado desses projetos, o que demonstra como o artista ele pensava questões de dimensão, ou até mesmo, em outros casos, de aplicação de pastilhas de vidro, ou mesmo da pintura. E, do outro lado, a gente tem a obra realizada, aqui à esquerda, né, esse mural feito nessa residência no Sumaré, de Sigmundo Golombek. Esse é um estudo, um levantamento todo feito pela Patrícia Freitas. E a gente acha interessante que a gente tinha os projetos, a gente tem a foto, né? E a gente tinha a reprodução dessa foto numa revista de arquitetura chamada Acrópole. Então, a gente tinha essas dimensões, né? O projeto, a transposição para a parede da residência, a fotografia e depois essa circulação muito ampliada por meio de uma reprodução numa revista. Um outro exemplo, desculpem, desse tipo de alcance ampliado são os figurinos para o balé A Cangaceira, feitos pelo Flávio de Carvalho. Existem os desenhos dos figurinos e o cenário, os figurinos, efetivamente, que a gente, infelizmente, não conseguiu obter o empréstimo para a exposição, o uso desses figurinos do balé em 54, e o registro fotográfico que circulou nos periódicos. Então, a exposição Projetos para um Cotidiano Moderno, com esse tipo de produção, colocava para a gente várias questões. Passava pela dimensão, extensão, alcance desses projetos, a terminologia para discuti-los e o sentido entre as históricas divisões muito problemáticas, na nossa opinião, entre o que se convencionou, né, chamar de artes maiores e menores. As reflexões sobre essas questões e dos nossos encontros, além da própria exposição, foram apresentadas num e-book que está disponível, estou fazendo um pouco de propaganda aqui, mas um e-book que está disponível na plataforma de livros abertos da USP, num hot site permanente no site do museu e também agora num artigo coletivo, né, com todos esses pesquisadores aqui, que vai sair em breve na revista CPC. Dito isso, o nosso interesse nesses projetos era a circulação que eles tiveram no ambiente urbano da primeira metade do século XX, sobretudo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, quanto às linguagens empregadas por esses artistas, geralmente mais reconhecidos por suas atuações nas chamadas belas artes, em outros contextos e, em alguns casos, mais acessíveis ao público em geral do que se eles estivessem somente dentro de um museu. Aqui eu vou destacar a presença do Di Cavalcanti, um artista múltiplo, como a gente sabe, que estava muito presente na exposição, porque ele tinha projetos nesses 3 núcleos que eu falei. Então, aqui, eu trouxe essa vista para a gente olhar juntos, que tem esses projetos que estavam, né, desde a entrada dessas produções no antigo MAN, catalogados como projetos para cartaz. Então, estou falando especialmente desses 2 aqui da ponta, em que está escrito Rio.
A gente conseguiu levantar na pesquisa, eu e a pesquisadora Marina Barzon, que, na verdade, se tratavam de projetos para a capa da revista Rio. Né? Então, eles não eram cartazes, mas projetos para uma revista que a gente também não conseguiu empréstimo, infelizmente, mas fizemos um facsímile que está ali em cima, a gente colocou ele na parede. Então, o público podia ver os exercícios que o artista fez até chegar nessa versão final, né, da capa impressa mesmo. Bom, um dado importante sobre o Di Cavalcanti é essa faceta gráfica da produção dele e que mostra que ele não é exclusivamente o pintor da boemia ou de imagens estereotipadas, né, hoje entendidas, lidas como racistas, das mulheres negras. A professora Simeone estudou muito bem esse artista nessa produção gráfica, e a gente se valeu muito desse estudo, enfim, e de outros que tratam dessa produção que fica, às vezes, à margem das produções nas belas artes do Di Cavalcanti. Bom, esses projetos do Dino Mack demonstram como outras linguagens visuais e modernas circularam na mídia impressa. E aqui, essa revista tinha um alcance limitado, a revista Rio, né? Mas se a gente amplia o escopo da análise, a gente vê a presença do Di Cavalcanti em várias outras revistas, livros e jornais. E essas produções gráficas dão a medida e o impacto dos temas e linguagens que ele fez circular, para além das suas pinturas, entendidas, né, como características representantes de uma arte brasileira. Né, justamente essas pinturas foram mais discutidas pelos nossos modernistas, e eu lembro aqui a fala do Mário de Andrade, que falava do Di Cavalcanti como o mais exato pintor das coisas nacionais. Então, a gente mostrou outra dimensão aqui na exposição. As obras do Di, que estavam aqui nessa mostra, elas entraram no acervo do museu por meio de uma doação que o próprio artista fez em 52, ao Antigo MAM. E essa entrada difere da maioria das demais peças expostas que vieram pela ação do professor Walter Zanini, o primeiro diretor do MAC USP. Seja porque Zanini intermediou muitas doações por parte de artistas e familiares, seja pelas aquisições que ele promoveu. Muitas dessas obras estiveram presentes em exposições que Zanini organizou entre 1968 e 77, como as primeiras retrospectivas de Antônio Gomide e Vicente do Rego Monteiro, que mostravam seu interesse por outros artistas, agremiações e produções. No caso de Rego Monteiro, Zanini fez uma mostra individual do artista em 74, a partir da qual incorporou obras suas ao acervo do MAC e, em 97, organizou e publicou o catálogo raisonné de suas obras, de sua produção. Eu mostro aqui para vocês duas aquarelas que a gente exibiu na mostra, estavam nessa vitrine, e que serviram de base para as ilustrações finais que figuram na publicação, eu traduzo aqui, Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios da Amazônia, de 23, que Zanini adquiriu da viúva do artista. Temos nessas aquarelas, estudadas por Raquel Valego, empréstimos da linguagem da cultura marajoara e tapajônica, somada a estilemas do Art Deco, Art Nouveau, algo característico da produção do artista do período. Ou seja, o olhar e a ação do professor Zanini foram fundamentais para que hoje pudéssemos refletir sobre os outros tipos de produção, muitas de caráter projetual, a partir de variadas linguagens dentro do acervo do MAC e mesmo em diálogo com obras fora do acervo. E justamente esse diálogo foi fomentado por alguns empréstimos na exposição, dos quais um núcleo muito significativo era aquele da coleção de Fúvia e Adolfo Lerner, o que acabou estimulando sua doação e incorporação ao museu ao final do ano de 2020. Então, aqui, partindo para a segunda exposição que eu me propus a falar,
O MAC recebeu, sob a gestão da diretoria atual de Ana Gonçalves Magalhães e Marta Bogea, 47 obras, entre tapeçarias, mobiliário, peças gráficas e respectiva documentação, sistematizada de forma muito rigorosa pelos colecionadores. Trata-se de uma rara coleção que, reunida a partir dos anos 60, é muito representativa das atividades e trabalhos conjuntos dos irmãos Regina e Antônio Gomide com o artista suíço John Graz. Nesta doação, o museu recebeu o mobiliário o mobiliário da sala de estar que Gregory Warszawicz havia concebido para sua exposição da Casa Modernista em 1930. Com a doação e o acordo de termos uma exposição com a mesma, de imediato, o MAC disponibilizou um hot site permanente com informações sobre a doação, além de textos críticos, como o escrito pela professora Ana Simeone e o professor Rodrigo Queiroz. Como eu falei, a exposição abre dia 17 e vai ficar 1 ano em cartaz. Nosso grupo de curadores é menor desta vez, ele ficou restrito aos pesquisadores que já estavam envolvidos com o núcleo da exposição Lerner na mostra Projetos para um Cotidiano Moderno, ou seja, a professora Ana Magalhães, o Gustavo Bronhara e eu, e agora contamos com a excelente participação do Pedro Della Costa, da FAO, que entrou como assistente de curadoria, e ele fez um lindo TCC sobre a coleção Lerner, sob a orientação do professor Luciano Migliaccio. Dito isso, eu destaco 2 pontos da mostra. O primeiro é que essa coleção já foi muitas vezes reproduzida em textos, catálogos, já foi exposta ou em sua totalidade, ou em empréstimos pontuais, mas exibida quase que sempre no formato tal e qual no uso que era feito na casa dos colecionadores. Então, à medida em que ela é incorporada ao museu, as peças elas ganham outras dimensões discursivas e outras formas de apresentação. Então, por isso, na exposição, como vocês vão ver, a gente não adotou, foi uma premissa, não adotar o formato de period room. Então, a gente quis deixar claro que são peças em processo de musealização. Então, se vocês olharem, eu trouxe uma vista em primeira mão para vocês, feita pelo Pedro e pela Elaine do MAC. A gente não tem mais a reprodução no espaço expositivo da Casa dos Colecionadores. Então, são objetos ali que estão no museu, e a gente procurou fazer uma disposição nesses tablados em que o visitante ele possa ver os objetos 360 graus, ele pode dar uma volta completa nos mesmos. Um segundo ponto é que a gente optou por expor a documentação relativa às peças perto das obras e imagem dessas peças no uso dos colecionadores quando essas imagens existiam. Para os colecionadores, essas peças estavam em seu uso. Até eu estava conversando com a professora Simeone antes da gente falar, porque era isso, estavam lá, enfim, podia utilizar, tocar. A gente não, eles. Então, eu acho que é fundamental essa documentação e a apresentação da coleção dessa forma, e um aporte muito importante de toda essa pesquisa já tinha sido apresentado justamente nessa publicação primorosa da professora Simeone e do professor Migliaccio, o Art Deco brasileiro na coleção Fulvio Adolfo Lerner. Então, inclusive, o livro vai estar lá para quem quiser folhear na exposição. Então, o nosso estudo, a nossa pesquisa aqui, teve um aporte muito grande desse estudo de fôlego. Então, voltando aqui para a forma expositiva, rapidamente, aqui tem uma vista, outra em que a gente tem um mobiliário do Warszawicz lá no fundo e o do John Graz aqui na frente. Eu acho que a exposição do mobiliário ela vai deixar esse partido curatorial muito claro, como vocês vão ver. Tanto o conjunto do John quanto do Warszawicz, que são conjuntos muito significativos do design brasileiro da década de 30, como se sabe, e já foi muito estudado.
e daquilo que uma parte da elite paulistana entendia e passou a adotar, né, como uma produção moderna para sua residência. Então, são peças feitas por artistas que buscavam uma ampliação de suas atuações profissionais, atendendo a um público restrito, né? Mas, embora feitas para uma minoria, elas tinham muitas vezes a sua circulação expandida por meio de reprodução e comentários em revistas ilustradas, como eu mostro aqui nesse slide. Aqui a gente tem a cadeira do Cássio M. Boi, e aí na Vanitas, que é essa página de revista que eu trouxe ao lado, que estava presente na documentação do Adolfo, a gente tem a cadeira do Cássio. Deixa eu ver se eu acerto aqui, gente. Não, acho que não, mas, enfim, a foto central, ali, a cadeira está reproduzida à esquerda. Então, apesar, né, de ser uma peça que estava, enfim, na casa de uma pessoa, uma produção que ficava a um público muito restrito, ela tinha a sua circulação expandida, né, pelas revistas ilustradas. E a linguagem do Art Deco, especificamente nessas revistas nos anos 30, ela era fortemente utilizada, tanto nas capas, quanto nas ilustrações, no miolo, e mesmo em propagandas de produtos, como as realizadas, de novo aí falando, do Vicente do Rego Monteiro e do Di Cavalcanti. Aqui eu mostro duas só das peças doadas pelo casal, feitas pelo Gregory Warchavchik, que foram feitas para a casa da Rua Itápolis, no Pacaembu, e que foi aberta para visitação em 1930. Como se sabe, o projeto desse mobiliário se valia de formas geométricas e já era utilizado ao final dos anos 20 em outras casas e na sua residência na Rua Santa Cruz. Um fato importantíssimo, também muito discutido já, mas eu vou chamar a atenção aqui novamente, é a aparência de metal que o mobiliário tem, mas que, na verdade, ele é feito de madeira. Vocês vão ver isso na exposição. Eu olhava, eu sempre achava que era de metal, e aí, quando você olha de perto e você vê, você até toma um susto, né? Mas eu acho que parece muito evidente que, com essa operação, o artista ele queria, né, dar uma ideia de uma produção industrializada e moderna para essas peças, como já argumentado por vários pesquisadores. E num país de industrialização tardia como o nosso, essa linguagem industrial, moderna, né, enfim, ela era esse sinônimo de modernidade e era assim que o artista queria se colocar aqui para a gente. Assim como o Warchavchik, o John também trabalhou com mobiliário realizado de uma forma artesanal. Aqui, à esquerda, a gente tem uma peça que mistura materiais, né? Então, metal, aqui no braço, metal mesmo, com revestimento em madeira e o assento revestido de veludo, né? Também tem uma escolha pela geometrização da forma, mas o artista também pensou na utilidade, né, desse mobiliário, que eu acho incrível, que ele era, ao mesmo tempo, uma cadeira, né, com essa mesa lateral. Meu colega Gustavo Branhara, que está estudando o mobiliário com mais profundidade, a gente vem discutindo muito isso. E para o MAC foram incorporadas 8 peças de mobiliário, além de relevo, que é esse à direita, que eu coloquei aqui para vocês, e um cardápio para o baile do Carnaval do Hotel Terminus. Só a diversidade desse conjunto já diz muito sobre a ação diversificada em vários suportes e faz pensar em uma atuação que pensa a decoração de interiores como um todo, né? Como a professora Simiane falou, essa arte total. Nesse sentido, eu trago aqui os nomes de Regina Gomide e Antônio Gomide, com os quais o John trabalhava. Juntos, eles projetavam a decoração e produziam peças de forma integrada para residências dessa classe de abastados, né, da cidade. Aqui eu trago, então, uma obra de cada um, né, um pé de abajur sem cúpula, feito pelo Gomide,
e uma tapeçaria esplendorosa da Regina Gomes de Graz, em que a gente tem, de novo, né, na observação, essa dimensão artesanal da feitura dessas obras. Então, eu acho que quando a gente pensa essas peças, né, à luz do que eu mostrei antes, entre várias outras que eu podia ter trazido aqui, a gente tem uma medida do tipo de integração que esses artistas promoviam nas residências, entre mobiliário, tapeçaria, itens decorativos. E aí eu acho interessante, né, que, embora esse pé de abajur do Gomide seja artesanal, ele também fez peças de forma mais seriada, como, por exemplo, um vaso em cimento, com relevos com plantas, árvores e animais selvagens. Eu coloquei ele no último... Ah, não está aqui. Desculpem. Achei que eu tivesse colocado num slide um pouquinho mais para frente. Mas esse vaso, ele foi doado também ao MAC, né? E o próprio Adolfo e a Fulvia, eles dizem, a gente tem vários desses vasos. Um vai estar na exposição, vocês vão poder ver. Mas o que eu acho interessante é que isso faz pensar que o Gomide, apesar de fazer essas peças exclusivas, ele também queria ampliar o acesso e o público para a sua produção. Essa tríade Graz-Gomide teve uma formação no exterior, como a professora Simeone sempre comenta, e eles empregaram em suas diversificadas criações uma linguagem Art Deco e promoveram essa linguagem aqui em São Paulo. Falando especificamente da Regina, o museu recebeu 3 tapeçarias figurativas, uma abstrata e 2 tapetes abstratos, feitos entre as décadas de 20 e 30. É uma doação absolutamente inestimável, visto que as obras da artista são muito raras em acervos públicos e privados, e mesmo a sua trajetória é muito pouco conhecida. No catálogo da exposição da família Graz-Gomide, que ocorreu no MAN São Paulo em 2021, sob a curadoria de Maria Alice Millier, há reproduzido um anúncio de 1939, em que Regina Gomide publiciza sua fábrica de tapetes e chama o seu produto de tapete mural decorativo, cuja composição é da artista decoradora Regina Gomide Graz e a execução é realizada sob a sua direção. Isso diz muito sobre como ela entende as suas peças e se auto-intitula naquele momento. Então, assim, a gente acha que tem muitas possibilidades de estudos e abordagens desse tipo de produção, bem como do ponto de vista físico-químico, né, que já estão previstas análises realizadas com a professora Márcia Risuto, do Instituto de Física da USP e sua equipe. São análises que muito nos ajudarão a compreender os processos de trabalho e os materiais acessíveis aos artistas brasileiros naquele momento. Com as peças doadas, falamos de um moderno por outras vias, tanto em termos de suporte, que vão para além da consagrada pintura, realizada por artistas específicos e sempre muito reiterada, quanto de linguagem, no caso aqui, o Art Deco, né? Então, como eu falei, era uma linguagem presente nas residências, nos meios de comunicação de massa, enfim, projetos arquitetônicos e tudo mais. Assim como o Zanini teve o papel fundamental nas reflexões que a gente teve em torno da exposição Projetos para um Cotidiano Moderno, nessa mostra da doação dos Lerner, a gente tem uma outra figura, claro, além dos colecionadores, mas a gente tem a figura do Pietro Maria Bardi. Isso porque, algumas obras, como as tapeçarias da Regina, foram adquiridas no seu Mirante das Artes. Lembrando que o Mirante ele não vendia só as obras da Regina, né, mas também do Antônio e do John, em uma época que não era tão comum, né, que se vendesse esse tipo de produção. E 2, o Bardi participa desde o início da extroversão da coleção dos Lerner.
Como se sabe, os Bard valorizaram o design, não fazendo uma distinção entre as chamadas artes maiores e menores, e fizeram exposições didáticas desde os primórdios do MASP, em torno da questão. O Bard conhece o Adolfo nos anos 60 e, desde então, eles passam a colaborar. A partir dos anos 70, peças da doação figuram em exposições realizadas no museu, sendo o momento-chave a exposição Tempo dos Modernistas, em 1974, que contou com toda a sorte de peças dos colecionadores. Eu trouxe para vocês a capa do catálogo ali à direita. Foi uma exposição que ocorreu em paralelo a uma exposição da Bauhaus. Então, a exposição Tempo dos Modernistas ficava no subsolo. Meu Deus, vou correr. E a exposição da Bauhaus ficava no primeiro andar. Na introdução, acho que não vai dar tempo de eu ler, mas na introdução do catálogo, entre vários pontos muito interessantes que o Bard levanta, ele fala dessa presença, essa difusão do estilo Art Deco e também da aquisição e o papel dos colecionadores. Aqui eu trago uma vista dessa mostra maravilhosa, em que a gente tem uma tapeçaria da Regina ali à esquerda, entre vários outros itens. Já encaminhando aqui para o final, então, eu queria dizer que o Bard e o Zanini são essas figuras fundamentais para a nossa historiografia da arte, e que, apesar de terem ajudado a construir as narrativas heróicas de um modernismo no Brasil, que, como a gente disse, está em revisão, né? Eles também se engajaram no estudo, aquisição, divulgação e promoção de outras produções modernas que traziam outras visadas. E essas não estavam restritas somente aos museus, nem necessariamente se pretendiam como únicas. Ou seja, estamos falando de figuras e instituições museológicas que não deixaram de refletir sobre outros modernismos em sentido ampliado e que traziam outros nomes que não aqueles sempre retomados por algumas narrativas mais oficiais. Então, eles pensavam em outros espaços e manifestações. Opa! Não, então, vou dizer só mais uma coisinha aqui. Para finalizar, as peças doadas pelos Lerner iluminam e são iluminadas pelas obras do acervo do MAC USP. Não só pela entrada de obras icônicas em outras tipologias feitas por artistas que já integravam o acervo do MAC, como o John e o Antônio Gomide, mas por outras produções e artistas que fazem pensar em atuações múltiplas, outras linguagens, gostos, modas aqui na cidade, como, por exemplo, o Cássio, que eu mostrei lá atrás, e o Antelo Deodébio, entre outros. Esse feliz encontro vai permitir novas leituras, como algumas iniciadas em projetos para um cotidiano moderno. A gente entende, nosso grupo de pesquisadores e o museu, que essas duas exposições elas são como pontos de partida para novas pesquisas, né? Que pedem o engajamento de mais estudiosos para que a gente aumente o debate sobre essas questões no futuro. E a doação também faz pensar, né, em questões mais amplas, como no processo de industrialização no país, a partir de São Paulo, no início dos anos 20, e como os artistas vinham se colocando naquele contexto. Como se sabe, esse processo de industrialização chegou ao auge nos anos 60, quando os Lerner justamente deram início à sua coleção. E hoje, em um momento em que se fala de desindustrialização no país e importação de tecnologia, esses objetos históricos podem nos fazer entender retrospectivamente por que e como chegamos aqui, né? Então, é um campo aberto para a gente estudar. E um outro ponto ainda, indicado pelo Bard no texto dessa exposição, ele diz: muitas obras se perderam nas demolições, na renovação do gosto e no desrespeito para com a moda precedente.
Então, eu acho que isso também faz a gente pensar na raridade da coleção doada, né, e também na especulação imobiliária que, por longa data, vem derrubando casas históricas e deslocando comunidades e fazendo com que um certo patrimônio cultural se perca para sempre. Nesse sentido, eu acho que vai ser muito rico ver uma coleção como essa, articulada e em diálogo, né, com aquisições recentes para o Museu Paulista e pesquisas em torno do morar na cidade na primeira metade do século XX. Então, é isso, eu corri um pouco, agradeço a todos e reforço o convite para o dia 17. Obrigada.